O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 51, 51ª edição do programa que fala de cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges. Hoje, ao meu lado e à minha frente, está Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Feliz aniversário. Obrigado. Aniversário ontem, né? É, foi ontem. Ontem, 19 de abril. Valeu, Lucas. Hoje vamos falar de mais um documentário atual, contemporâneo. Temos falado muito de documentário aqui, né? Sim. 2 semanas atrás passamos pela programação do É Tudo Verdade e nossa conversa sobre o filme de hoje dá pra passar um pouco, relembrar aquele programa de 2 semanas atrás que a gente falou muito de documentário brasileiro. É isso aí, hoje temos a presença em loco de Francisco Guarnieri. Boa noite, Francisco, como vai? Oi, boa noite, tudo bem? Francisco está aqui para falar de Guarnieri, o filme, o documentário que retrata a história do seu avô, uma lenda, né, da dramaturgia, do cinema brasileiro, Gianfrancesco Guarnieri, mas não é exatamente uma cinebiografia, é um filme sobre a relação familiar, né, entre você, seu pai, seu tio e essa lenda da arte brasileira, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu sempre gosto de falar que o filme não é uma biografia do Guarnieri. Ele não tem nenhum compromisso factual com a vida profissional, a carreira dele, ou cronológico. Ele é um pouco uma investigação sobre essas relações, e acho que essa relação que tanto ele como avô, como pai, como ele como lenda, como mito, que acho que sempre foram muito presentes nesse meu núcleo familiar. Hoje também temos Murilo Costa aqui conosco, né? Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. E é sempre legal estar com um convidado aqui, ainda mais quando o convidado é tão íntimo ao tema do filme, né? Sim. Como é o caso hoje. Eu queria começar o papo, Francisco. A gente falou, eu comentei na abertura essa coisa do É Tudo Verdade, a gente até comentou aqui, a programação do É Tudo Verdade tem 3 ou 4 filmes que se assemelham um pouco com o seu, que são filmes de pessoas retratando seus pais ou seus avós, talvez não tão nessa pegada íntima que você traz para o seu filme, mas mais numa coisa de talvez pela pesquisa, pela proximidade do tema, pelo afeto. Queria que você falasse um pouco disso, assim, para a gente começar, dentro do ambiente do fazer documentário, o que tem de bom, o que tem de ruim, de tá tratando de pessoas tão próximas, né? Tá lidando ali com afetos familiares, para além da relação da câmera com os entrevistados. Eu acho que de bom tem um pouco... Eu acho que o processo do documentário é um tanto resolver coisas da nossa própria vida também, assim. É uma investigação pessoal que claro, a gente faz sentido fazer quando não é só ensimesmada, mas tem esse processo que eu acho que é um processo legal. E eu acho que é também um pouco o que tem de ruim, que você está mexendo com coisas muito próximas e muitas emoções, mas que eu acho que é uma coisa que durante a realização do documentário você esquece um pouco. Ele vira quase em algum momento, eu acho que ficou quase uma ficção externa minha, assim, pensando que como seria melhor construir cada personagem, quem devia estar no filme ou não. Depois de um primeiro corte pronto, às vezes eu olhava e pensava, putz, tal pessoa não está no filme. Bate aquela... Eu acho que isso foi o que mais me deixou tenso, era como as pessoas se sentiriam representadas, como elas veriam o Guarnieri representado ali, o Guarnieri que, dependendo da pessoa da família, pode ser uma pessoa completamente diferente. Mas de fato estão tendo muitos documentários, inclusive no próprio Histórias que Ficam, que o Guarnieri ganhou. Tem um outro que ainda está em feitura, que era da Carol Benjamin, do Rio, sobre a avó. Eu acho que de fato isso tem crescido muito, assim. Murilo? O filme, você falou, né, que ele não tem um compromisso de fazer uma biografia exatamente, mas acaba sendo inerente, né? Você faz um resgate histórico também de muito material de arquivo, bastante coisa interessante, ao mesmo tempo que tem essa busca pessoal pelo Guarnieri como figura familiar. E daí você mostra todas as facetas dele, né? Como ali o escritor, compositor, ator, diretor. E eu queria saber, você fala no filme como que era a impressão que você tinha dele como familiar.
que era uma coisa distante ali no retrato, que vocês nem estão perto do único retrato que vocês têm juntos. E eu queria ter uma curiosidade de saber como que era a sua referência do artista Guarnieri mesmo. Pela sua geração, de repente ele era o cara do Mundo da Lua, ou ele já era o cara do teatro, o cara do Eles Não Usam Black Tie? Qual que era a sua referência, não quando você começou o filme que você já era mais velho, mas quando você começou a se dar conta que ele era famoso, que ele era alguém da mídia? Qual que era essa sensação pra você? Então, digamos que a gênese do filme, a gênese ainda meio infantil, adolescente, vinha justamente dessa questão de que ele era um avô que eu via muito pouco, que eu tinha muito pouco contato, não só ver pouco, porque eu via até era um pouco, a gente quase em nenhum momento da minha vida morou na mesma cidade, mas falava pouco também, tinha pouco contato, e era uma pessoa extremamente presente na mídia. Então eu vivi esses dois lados, assim, um avô que era ausente, mas ao mesmo tempo um avô muito presente na mídia, principalmente o Mundo da Lua nisso batia, porque eu tenho basicamente a mesma idade do Lucas Silva e Silva, do Luciano Amaral, então ali que eu tinha 9 anos, e via e era aquele avô perfeito, e adorava o Mundo da Lua, para além disso, né, gostava de ver, porque era divertido. Acho que marcou toda a nossa geração aqui, as idades são próximas. Exatamente, e tinha muito isso em aula, o professor via o meu nome e perguntava, é parente do Guarnieri, as pessoas perguntavam, então ele era muito meu avô, ao mesmo tempo que ele era pouco meu avô. E isso em alguns momentos da vida, da infância, me incomodou muito, mas ele era pra mim essa figura, ele era um ator famoso. Depois, no final da adolescência, assim, com uns 17 anos, eu fiz um projeto no Sesc, em Floripa, eu morava em Floripa, que era uma leitura encenada do Black Tie. E foi a primeira vez que eu li o Black Tie. E aí li, reli, encenei, me debrucei um pouco sobre a obra. E aí foi montando um outro avô, que era um avô que virou uma referência artística pra mim. Que eu li e falei, pô, é isso, sabe? Isso é super legal o que ele fez, isso é super importante. Eu não tinha... Por mais que as pessoas falassem, eu não tinha noção. E aí fui ler outras peças e tal, e aí foi que, inclusive, que eu acho que aí é a gênese do filme mesmo, que é quando eu percebi que existia algo mais ali, que existia uma história importante, uma figura importante, então que eram dois lados super importantes de serem falados e pensados. E no filme ele ser... Eu acho que esse filme, pelo menos, não poderia ter sido feito com ele vivo. Porque eu até tenho uma referência que eu brinco, é um pouco brincadeira, mas é um pouco sério, que é o Videodrome, que tem aquele personagem que é só gravação, que tá morto. E um pouco, a minha ideia era construir ele no filme assim, só a partir de imagens que todo mundo tem acesso. Então, que são as imagens que me chegaram. Meu avô foi construído através dessas imagens, então a minha ideia era construir ele no filme. Tanto que ele tem todo um pedaço do filme que constrói ele só a partir disso e depois vai entrando um pouco nas nuances, nas camadas. Aproveitar que você falou aí de uma referência e que a gente estava falando antes sobre esses documentários de busca pessoal, que estão bastante em alta, eu queria saber se você teve alguma referência mais nessa linha de documentário, uma coisa que você achou legal e seguiria, achou que te referenciou, ou até o contrário, uma coisa que você queria evitar, que achou que não caberia no seu filme. Referências assim pontuais de filmes familiares eu não tive. Assim, eu vi muita coisa. Vi a mochila do Mascate sobre o Gianni Rato, da filha dele, da Gabriela Gribe. Vi alguns filmes, aí tem os filmes da Naomi Kawase, mas aí também não tem nada a ver, porque aí é uma experiência super estética. Mas eu vi muito filme de relações familiares, mas nenhum foi uma referência pontual, assim. O que eu percebi que eu não queria fazer era fazer um filme biográfico. Eu acho que eu sempre quis fazer um filme que só eu podia fazer, que era pra mim o que fazia sentido. E um filme que buscasse dialogar para além disso, assim. Eu acho que eu tive certeza que eu queria fazer o filme mesmo quando eu comecei a ver que o meu avô era muito representativo da geração dele, que é essa geração de 50 pré-golpe militar, e que o meu pai e meu tio eram muito representativos da geração criada no pós-golpe. Então, eu achei que o que estava sendo dito ali, tanto em termos emocionais como em termos políticos e de relação com a arte, vai além da minha família, assim. Então isso pra mim sempre foi uma coisa muito importante. Esse filme tá falando sobre algo, tá falando através desse micro de uma coisa maior.
Foi tentador em algum momento ir atrás de personagens como o Edu Lobo, que é de tantas parcerias, né, com o Gianfrancesco, com a Fernanda Montenegro, que está no Eles Não Usam Black Tie, ou você tentou e não foi possível? Como se deu essa história com grandes personagens que trabalharam com seu avô? Então, foi. Eu acho que essa era uma tentação difícil de resistir. Sim. Mas aí chegamos a mandar e-mail para Fernanda Montenegro, para o Silvio de Abreu, para umas figuras que eram próximas e que foram super solícitas, inclusive. Só que até uma coisa muito dentro do processo do Histórias que Ficam, que tem os laboratórios e tudo isso, eu fui vendo que eu precisava achar um recorte, senão não ia ter um filme, eu ia ter uma colagem gigantesca de coisas e ia virar um filme, acho que virar um filme menos forte, um filme mais perdido em si mesmo, assim. Então teve uma hora que tanto que eu cheguei, eu entrevistei, teve um primeiro recorte que eu fiz, no projeto inicial tinha entrevista com um monte de gente. Tinha ideia de entrevista, assim, com Adirley Queiroz para discutir o que é fazer cinema engajado hoje, assim. Então tinha uma ideia disso, só que aí eu lembro que isso, o Marcelo Gomes falou que era consultor, falou: Chico, mas você tem aqui você tem uma série, você não tem um filme. Você vai ter que achar um recorte. Aí fui tentando achar e eu entrevistei meu pai, meu tio, filhos da minha avó, e aí os 3 filhos, o Cacau, a Mariana e o Fernando, filhos da Vânia, que foi casado com meu avô há 40 anos. E só entrou meu pai e meu tio, filhos da minha avó. Então foi recortando cada vez mais eu vi que era isso. A minha questão era paternidade e relação, engajamento e política na arte. E quando essas coisas se encontravam, e se essas coisas eram uma dicotomia ou não, quando eram, quando não eram. E isso foi super importante, inclusive, para pesquisa, porque quando eu tomei essa decisão e falei, o filme é esse, tudo que chegava de pesquisa eu conseguia ver e decidir. Isso serve a esse filme, isso não serve. Por melhor que isso seja, essa cena pode ser maravilhosa, é incrível. Por exemplo, Ponto de Partida é uma peça do Guarnieri que eu acho maravilhosa. Castro Alves Pede Passagem também. E são 2 peças que basicamente não tem nada no filme. Tem foto do Castro Alves, mas porque elas não serviam, assim. Então uma hora eu fechei muito no recorte e falei, é esse, e vou nele. É possível um dia, talvez, então que saia uma biografia, uma cinebiografia mesmo, e com o material que você tem. Eu acho super possível que sim, mesmo que não seja eu que faça, é super possível fazer. E acho possível também que algum dos meus primos, que ainda a minha prima mais velha dos filhos do segundo casamento do meu avô entrou agora em cinema, inclusive, no vestibular. Alguém pode fazer um outro filme sobre um avô Guarnieri completamente diferente desse. Sim. Mas o Guarnieri tem uma coisa nisso em filmes sobre família, eu acho que eu tenho uma coisa que eu pensei sobre ele também, que é, o Guarnieri não precisa ser enaltecido. Ele é uma figura unânime enaltecida, assim. Ninguém fala mal dele, não tem nenhuma polêmica nesse sentido. Então eu acho que eu fazer um filme falando como ele era bacana, era meio assim, gente, tudo bem, pode compilar, pode ser legal, pode fazer isso muito bem feito, resgatando coisas que peças que as pessoas não conhecem, ou histórias, e pode ser muito, muito legal. Mas eu achava que eu precisava procurar onde estavam as questões, onde estavam as idiosincrasias e o que me incomodava. Não procurar só por procurar, né? Mas vim do que me incomodava de fato, do que eu via, do que eu vivi. Você citou que as entrevistas que entraram foi com seu pai e seu tio, né? Com essas 2 pessoas. Queria que você falasse um pouco desse encontro com eles, o encontro mediado pela câmera, né? Como é que foi o primeiro contato, como é que foi ir batendo esse papo com a família e falar, então, ó, o filme rolou mesmo, eu tô fazendo, a gente precisa marcar um dia pra conversar, enfim, aquela relação, inaugurar um novo olhar, né, conversar com familiares mediado por uma câmera. Imagino que o primeiro encontro disso é um impacto, assim, como que foi? Como você foi se soltando ali no papo? Então, eu acho que eu tava bem mais tenso do que eles. Meu pai e meu tio, principalmente. Acho que até porque eles têm muito hábito com câmera, eles estavam bem tranquilos em relação à entrevista e tudo, a marcar, não estavam muito tensos. Eu enrolei mais para fazer essas entrevistas do que precisaria por eles. Mas foi um tempo, assim, de ficar
sabe aquela coisa, também tem aquela um pouco coisa que você vai ficar se preparando pra sempre, assim, não, preciso me preparar mais, preciso ler mais, preciso ver mais fatos, preciso entender melhor e tal, mas uma hora alguém te diz, tem que fazer, né? E fiz lá todas as pautas, mas foi uma coisa que eu me preparei muito. Eu tinha uma pauta bem clara, que eu não precisava seguir, mas que tinha lá pessoas que têm direção, tava meio dando um checklist ali pra depois me falar se esse assunto não entrou, e muito do que eu queria tirar deles, de onde eu queria chegar, porque eu queria conduzir a entrevista. E com meu pai foi até uma entrevista bem tranquila, uma conversa e tal. Com meu tio foi até muito interessante porque foi um pouco tenso em alguns momentos. E ele até me desmontou em alguns momentos do que eu tava fazendo, assim, de como eu tava querendo conduzir pra certo ponto e de que ele tava falando, não concordo com isso, assim. Mas foi muito bom. Com o meu tio, inclusive, eu acho que ele falou coisas que eu nunca tinha visto ele falar, que ele não tinha falado pra mim, que minha avó falou também que nunca tinha visto. Ele se abriu ali uma hora muito sinceramente, assim, sobre a relação com o pai e tudo. Então, foi difícil até chegar lá, mas elas rolaram muito bem, assim. Aproveitando esse gancho aí das entrevistas, pra mim, assistindo, ficou muito claro o peso que o nome do Guarnieri teve neles dois, né? No seu tio e seu pai. O quanto isso pesou na carreira deles e como eles ficavam pensando, será que eu cheguei no nível de ser comparado, de ser um Guarnieri? Será que eu fiz alguma coisa que teve relevância como ele fez? E como isso incomodou eles, né? Até acho que nesse atrito que você disse tem uma parte que é meio nesse sentido. Uhum. E eu queria saber como que foi esse peso no seu projeto. Se você ficava se questionando, será que eu vou chegar num ponto que esse filme vai ter um sentido diferente, que não vai ser só, igual você falou, uma cinebiografia comum, todo mundo elogiando. Isso durante o projeto e depois na montagem, né? Se você sempre teve certeza que estava no caminho certo, ou se foi uma questão difícil ali, que esse peso ficou na sua cabeça um tempo. Eu acho que o peso, assim, esse peso do mito Guarnieri, não muito. Mas o que teve foi... O filme chegou a ter um primeiro corte muito mais ensaístico, muito mais subjetivo, que era mais difícil de entender, que era mais de impressões. E uma coisa que eu fui, acho que me moldando até pela própria obra do Guarnieri, por achar que tinha que adotar esse discurso que seria mais justo à memória dele, digamos, ou à obra dele, era de fazer um filme que se comunicava claramente, assim, de montar um discurso que tivesse ali não precisa ser necessariamente um filme, acho que um filme narrativo que tivesse um discurso que as pessoas entendessem, acompanhassem o filme, assim. Porque eu acho que isso ficou muito claro no discurso e na obra do Guarnieri, de que ele era um cara que falava claramente as coisas, sem ter nenhum detrimento da estética, da forma, mas com uma certa prioridade ao que está sendo dito de fato. Então, eu não me sentiria bem se eu fizesse um filme... E assim, acho que poderia ser feito e ser bom, um filme só ensaístico, assim. Mas em algum momento eu pensava, por exemplo, Pan Cinema Permanente pode ser uma referência, que é um filme que eu acho incrível. Mas depois eu vi que não, que sobre o Guarnieri não era isso. Então acho que teve essa influência, assim. Até pela própria linguagem dele, né? Que as peças dele falavam com todo mundo, com todas as classes, eram bem diretas, como você falou. Não era aquela coisa artistona mesmo. E isso foi uma coisa que foi muito legal, foi que o filme estreou em Tiradentes na praça, e aí foi um público gigante de pessoas... não necessariamente com interesse em cinema ou mesmo em teatro, e putz, foi muito legal. Na praça aberta todo mundo ficou até o fim. Assim, eu achei que o filme ali me pareceu que estava cumprindo esse papel de se comunicar, que eu acho super importante. O filme foi exibido na Mostra de Tiradentes, na Mostra da CSN agora, né? Então, ele foi Tiradentes lá, em Tiradentes, aí teve aqui na Tiradentes também, SP, né? Cinesesc, e agora estreia nessa mostra itinerante dos Histórias que Ficam da Fundação CSN. E vai estar na Tudo Verdade também. Não tá na Tudo Verdade, né? Sim. Não. Porque o É Tudo Verdade e o Tiradentes são conflitantes, sim, né? Sim. Uhum. Mas aqui em São Paulo ele passa agora dia 3 de maio no Centro Cultural São Paulo. E o que você pensou durante montagem, lançamento, a respeito de um tema que não dá pra fugir, que é do momento político do país? Me parece, pelos filmes que a gente vem conversando aqui, que
essa questão de ter o realizador de cinema enquanto também um agente que precisa se impor nos debates, nos discursos, nas entrevistas, e você tá com um filme debaixo do braço de um cara que, né, assume, até no próprio filme, de que a arte dele, o trabalho dele encenar também era levar o discurso político dele pro Brasil e pro mundo. Fazendo um exercício de tentar imaginar, um exercício bem hipotético de imaginar esse filme em outras épocas, talvez ele não seria tratado tão dessa forma. Você acha que teve um pouco disso? A repercussão tem um pouco também de uma coisa de, são bons tempos para ouvir o Guarnieri? Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que sim, acho completamente, porque, de fato, acho que nunca o discurso do Guarnieri, da obra dele, teve tão atual, tão importante de ser passado pra frente como agora. E eu acho que essa é outra coisa importante que eu acho que o filme tem que fazer. Mesmo que um documentário tenha um alcance restrito, a gente sabe, mas tem uma coisa que eu acho que o Guarnieri sempre fez, inclusive, que é isso, passar em escola, tem um debate. Se você passa por um grupo de jovens, conversa sobre, a pessoa vai ver e tal. Eu acho que o Guarnieri tem uma coisa muito interessante no discurso dele, que é a questão de defender, sobretudo, uma luta coletiva, né? Que eu acho que é um discurso atemporal e que é uma briga que a gente perdeu. Não acho que perdeu para sempre, pode se recuperar, mas hoje é um mundo completamente individualista, e acho que o Black Tie é sobre isso, e outras peças do Guarnieri assuntam isso, e eu acho que isso é muito importante, assim, a gente tá até vendo de ele passar em escolas municipais do Rio. Eu vou ter uma sessão que vai ser com professores, e isso é uma coisa que me anima muito, porque eu acho que tá ali de um jeito, eu tentei colocar de um jeito que envolve toda essa parte emocional, que também bota os dois lados da coisa, mas que tá lá claro de que a luta coletiva é a única luta de verdade, que ficar pensando só no nosso crescimento individual é uma coisa que no fundo não dá em nada. Aproveitando que o Francisco falou de eles não usam Black Tie, a gente tem um bloco de história aqui no programa, e hoje escolhemos esse filme, né? Filme do Leon Hirschman, adaptado, né, da obra do Gianfrancesco Guarnieri, para falar um pouco sobre, para discutir com você também, né, Francisco? Vamos apresentar antes, então. Eles não usam Black Tie, filme de 81, dirigido por Leon Hirschman, baseado na peça homônima do Gianfrancesco. A peça estreou em 58, o filme é de 81, peça estreou em 58 aqui em São Paulo. Registrar também que na lista recente da Abracine, o longa ficou na posição de número 14 entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Além do Guarnieri, tem Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes, Fernando Ramos da Silva, Francisco Milani, Lélia Abramo, Flávio Guarnieri, entre outros. O Eles Não Usam Black Tie recebeu o Leão de Prata no Festival de Veneza, e também, além dessa repercussão na Itália, que o próprio Hirschman levou o prêmio, o FIPRESS, lá em Veneza, ganhou também um prêmio no Festival de Havana. O próprio Gianfrancesco foi o melhor ator do ano de 82 do prêmio APCA, aqui em São Paulo. Então, um filme que, à época, um sucesso direto na crítica e nos festivais. Falar um pouco então, Francisco, de Eles Não Usam Black Tie. Qual foi tua relação primeira com esse filme? E, enfim, como que de certa forma ele é muito presente no seu documentário, como que de certa forma ele te ajudou ali na montagem também, ele te deu de certa forma um ritmo para você contar essa história? Então, teve uma hora ali que eu comecei a perceber que as questões que eu tinha em relação ao meu avô e em relação ao meu pai e meu tio eram paralelamente, eram as mesmas, cada com suas adaptações, claro, mas era a questão que estava no Black Tie, dessa passagem de geração, de uma geração completamente pensando na luta coletiva, e uma geração que quer pensar no individualismo. O básico, o Otávio, que é o pai, acha que a única forma de se conquistar uma melhor de vida é com greve, é com todo mundo junto, é com a classe operária, e o Tião, que é o filho, resolve furar a greve para ter um ganho de salário, de cargo para ele, porque a mulher tá grávida. E no fundo o que o Tião faz hoje é tido como o certo. Se você for pensar, um cara que pensa, putz, eu vou fazer uma atitude que vai me fazer subir no meu emprego, é o que tá padrão, é o que a gente vai ver numa novela, como o mocinho fazendo, e tá tudo bem.
O Tião não faz um ato de mau caratismo gigantesco. Inclusive fala que vai furar greve. Ele não é um mau caráter, claramente. E isso é muito interessante porque isso foi feito. Ele escreveu em 56, estreou em 58. E foi exatamente o que aconteceu. Então, teve um momento que eu vi que tinha uma parte do meu documentário ali que o Black Tie era exatamente a estrutura. E a existência do filme, pra mim, foi tipo uma bênção, porque é um filme que é incrível, que é muito bom, e que deu pra conseguir usar ele, porque se eu tivesse só a peça, não daria. Pra que nem eu faço com a Semente, que eu tenho uma leitura encenada ali, mas não daria pro tamanho que eu uso o Black Tie. Acho que tem quase 10 minutos de Black Tie no filme. Não daria pra ser desse jeito, ia ficar muito capenga. Então, esse filme foi super importante e é muito interessante como isso. A peça é de 58, o filme é de 81, o filme é adaptado para as greves do ABC, né? Agora eu uso ele de novo, eu acho que é uma história que tá aí o tempo todo, ela tá sempre voltando, esse embate. O embate que tá no Black Tie, tá na Semente também, né? Bem recorrente da obra do Guarnieri. E o seu filme dá a entender que existia esse conflito entre o seu tio e o seu pai, pelo menos me deu a impressão, né? E o pai deles, e o Guarnieri, não sei, o conflito geracional também, enfim, deles talvez não terem se engajado tanto socialmente como seu avô. Enfim, existia mesmo esse conflito entre você e seus pais também? Então, entre o meu tio e o meu pai e o meu avô, acho que não existia. O meu avô nunca foi muito de cobrada, acho que das pessoas, assim, dos filhos. Então não existia esse embate total, mas eu acho que existia um embate interno do meu pai e do meu tio. Se eles estavam fazendo aquilo que vocês falaram, se eles estavam fazendo isso, como é que eles estavam seguindo essa pressão do nome e de quem eles eram. E aí sim, existia uma cobrança minha em relação ao meu pai, principalmente, e de que até o Black Tie me ajudou a ver de que era uma cobrança um pouco injusta. Porque eu acho que aí é isso que eu, olhando pra trás, eu vejo a história. Por isso que eu acho que eles falam sobre gerações, porque eu acho que eles são frutos. Para além do talento do Guarnieri, da capacidade, ele é fruto da geração dele, assim. Essa geração de 50 toda produzia. Todo mundo que estava no Arena produziu peça, escreveu e tal. Então não é só uma questão de talento, ele não é um desgarrado da geração. Porque você tem, assim, Jorge Andrade, Nelson Rodrigues, eles são meio... sabe-se lá como aqueles caras saíram da geração. O Guarnieri faz parte de uma geração muito forte de movimento estudantil. De coletivos, né? De grupos grandes, de pessoas que trabalhavam juntos. Um dos criadores do Teatro Arena, né? Você citou, a gente não tinha falado ainda. E tem essa questão, né, da greve ser uma coisa coletiva e ele vem de uma arte totalmente coletiva, de grupos de teatro. Tanto que dali do Arena saiu, o Vianinha fez o CPC, os Centros Populares de Cultura, que era uma forma de chegar mais diretamente, de ter o trabalhador, o operário, as pessoas da periferia fazendo as coisas. O Boal fez o Teatro do Oprimido, que era de um outro jeito, uma técnica teatral também, de chegar nas pessoas, de mexer na vida das pessoas. Então a gente estava ali uma geração muito forte. E essa geração que estava... Eu acho que a coisa que eu fico sempre pensando é pra onde isso iria se não tivesse tido o golpe. Porque estava acontecendo um monte de coisa. E teve o golpe por causa disso, né? Sim, pra frear isso. Né? Pra frear isso. E aí a geração do meu pai e do meu tio, ela cresce, como o Guarnieri tem uma fala que ele fala, com esse autoritarismo internalizado. E é muito difícil tudo isso. É outro jeito. Realmente, o meu tio uma hora fala que não sei o que fazer mesmo. E eu imagino que... Eu acho que hoje é difícil, imagina ali em meados da década de 70. Sim. E você sente que, voltando um pouco a essa coisa da família, que nível de não sei se dá pra chamar de descoberta, mas de... Enfim, que nível de descoberta, vou usar a palavra descoberta, que o seu filme trouxe pra eles também? Você citou, por exemplo, os seus primos, uma prima que está indo estudar cinema... eles não usam black tie, é muito presente nessa família, os trabalhos do Guarnieri são muito presentes nessa família. Você acha que também teu filme ilustra um pouco da voz interna também para tudo isso? Olha, eu acho que principalmente aí para os mais novos, com certeza, porque os meus tios e primos mais velhos, assim, quem é mais velho que eu conhece porque viveu um pouco, viveu aquilo e conhecia, mas quem é mais novo meio não tem ideia, eu acho que do quanto o discurso do Guarnieri era forte, era presente. E até uma coisa que me impressionou que ele tem um discurso
da década de 50 aos anos 2000 que tá ali, assim, sempre falando da mesma coisa e indo atrás e batalhando. Então eu acho que pros mais novos vai ser, eles não viram ainda todos. Mas vai ser. Eu tenho um pouco de... Confesso que tem um pouco de... Sempre fica aquele medo, assim. Quem não tá no filme vai ver, mas... Tá todo mundo tranquilo. Eu acho que eu sou o que fica mais nervoso. E dentro dessa postura política muito atuante do Guarnieri, onde que você reconhece isso hoje? Você conheceu pessoas, por exemplo, fazendo filme, atores contemporâneos, pessoas mais novas, grupos de teatro, não sei. Onde que você acha que... Quem que tá bebendo da fonte do Guarnieri hoje aí no Brasil? Então, eu acho que a Companhia do Latão, eu acho que tem tudo a ver, assim. Inclusive, quando eu tava terminando o filme, eles estavam com uma peça que era totalmente sobre o movimento operário, tinha tudo a ver, assim. Aí, claro, do jeito muito, muito diferente de montar, mas as questões muito semelhantes. Inclusive, o Renan Rovida, que é do Latão, ele tava com o filme Tiradentes também, ele viu o Guarnieri, a gente conversou, foi super legal. Então, eu acho que no teatro... Hoje tá rolando, assim. Infelizmente, o Arena montava uma peça no final da década de 50 e aquela peça, ela, de algum jeito, ela reverberava nacionalmente, né? Depois ela até viajava, mas ela saía nos jornais, saía crítica, tinha muita produção por causa dela. Eu acho que influenciava de um jeito que hoje o teatro não influencia mais, simplesmente porque mudou completamente. Acho que aí não é nem uma questão de melhor ou pior, mudou completamente o jeito de comunicação, né? O jeito que massificou. Mas eu acho que tem gente fazendo e acho que o Arena ali, todos eles, Guarnieri, Boal, Vianinha, eles deixaram um legado muito forte dessa questão social. Eu acho que o que eles e outras pessoas também de teatro e tal, eu acho que a TV começou com esse pessoal e eu acho que ainda fica um resquício. Acho que tem uma coisa que ficou muito forte, que aí não é tão claramente social, mas que é a questão dos personagens brasileiros, de um certo naturalismo de cena e de representar um personagem brasileiro como de um jeito brasileiro, porque até o TBC era uma impostação europeia, fazia até com sotaque português, que vem dali. E eu acho que isso ficou. E acho que tem uma questão social, uma importância social, que a gente ainda tem presente em novelas, aí claro, de um jeito muito mais frágil, mas que tá aí, assim. Tem um trailer aqui pra cinema da época, de Eles Não Usam Black Tie, vamos ouvir pra dar um respirinho. Tem até locução, é um trailer de sala de cinema mesmo que tá aqui do YouTube, vamos ouvir. Não usam black tie. Após grande sucesso nos Estados Unidos, Argentina e Itália, está de volta ao filme brasileiro mais premiado de todos os tempos. E bem que tu ainda há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio, não me venha com confusão de novo, tá? Um filme de Leon Hirschman, da peça de Gianfrancesco Guarnieri, uma obra-prima do teatro brasileiro. Preocupado por causa da criança? Palavra, Tião, eu sou capaz de entender. Eu só não quero que você case por obrigação. Não é nada disso. Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, sempre dá bom. Olha, Tião, você está se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. É greve geral, porra! Todo mundo pro estádio! Eles não usam black tie. No calor da greve explodem as emoções. Tião e Maria lutam para realizar sua grande paixão. Otávio e Romana vivem um grande amor. Um amor para toda a vida. A polícia chegou, você sai de perto, viu, Otávio? Não vai bancar o Valente lá, não. Não precisa se preocupar, não. Tá com o endereço aí? Que endereço? Que endereço, Otávio? O daqui. Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo.
Eles não usam black tie. Com Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes, Milton Gonçalves, Francisco Milani, Anselmo Vasconcelos, Renato Consorte, Rafael de Carvalho e mais Fernando Ramos da Silva, o Pichote. Eles não usam black tie. Um filme atual, agora com censura 16 anos. Uma bela locução, né? Espetacular a locução, né? Agora com censura 16 anos, né? E essa questão, acho que do black tie, além dela aparecer, como você falou, no centro da família ali, eu enxergo um pouco ela também em outra coisa que você aborda no filme, que talvez na ida do Gianfrancesco pra Globo, né? A luta do interesse coletivo pelo individual, o que cara ele, tá que saindo... ele fala sobre, né, no filme, tem né, um trecho de entrevista sobre isso no filme. Que ele tá saindo dos centros populares de cultura e indo pro inimigo, né, pro patrão, e tem todo um contexto, isso que ele explica ali no filme, acho legal também, como o mesmo filme de repente pode servir aí como 3 coisas no seu documentário. Sabe que essa questão entrou assim aos 48 do segundo tempo, porque ela não encaixava exatamente na narrativa, mas aí eu comecei a achar que era importante, que não dava pra não ter. E exatamente, essa é uma coisa muito... E eu acho que a gente vive isso o tempo todo. Eu acho que talvez essa seja a que replica mais diretamente em quem trabalha hoje com audiovisual, assim. Que é você acreditar numa coisa, ao mesmo tempo o mercado é de um jeito que talvez a gente não concorde na maioria das vezes, e o jeito que é produzido, o jeito que você tem que se conformar com certas coisas, assim. Mas eu acho que é exatamente o que ele fala. Não dá pra parar de fazer também, porque fica essa história, você vai trabalhar na Globo, mas você não percebe que a Globo faz um monte de coisa terrível, mas e aí, vai fazer o quê? Vai deixar só gente terrível trabalhando? E você aumenta o seu alcance também, de certa forma. Você leva essas pessoas a assistirem outras coisas, se interessarem por outras coisas. É uma questão muito atual, como você falou. Muito presente até hoje com qualquer pessoa que trabalha com cultura. E eu acho que a gente tá num momento que pessoas na Globo estão... Acho que toda a questão... o movimento feminista que teve lá dentro em relação à história do José Maier foi muito interessante, porque você viu pessoas na Globo de todas as instâncias se juntando, e por mais que a gente saiba que faz isso, mas ao mesmo tempo noutra coisa não acontece, mas só ter esse movimento, as pessoas indo atrás, eu acho que é super importante. A gente tem atores e atrizes hoje que estão na Globo, mas falam e tal. Eu vi até numa entrevista com a Camila Pitanga, questionaram ela sobre isso, e ela falou meio disso de que, por causa do Pitanga, né, de que tem que continuar fazendo, a gente tem que ocupar os espaços, eu acho, que é meio que o Guarnieri sempre falava, e eu acho que isso foi uma coisa do discurso dele que me deu um alento, assim. Mas também o que a gente não pode parar nunca de tentar fazer, eu acho que o negócio é não parar, vai fazendo, às vezes faz errado, às vezes faz certo, mas também ficar parado, elucubrando como vai ser o melhor jeito, aí quando você vê, passou e você não fez nada, não adianta também, né? Francisco, você tem uma carreira como roteirista também, talvez o principal trabalho seja como roteirista de Califórnia, né? Uhum. E esse é o primeiro trabalho de direção de um longa, né? A partir de agora, o que você vislumbra, já que você não vai parar, é o que você vislumbra aí pra sua carreira? Então, a minha profissão, quando perguntam, é roteirista. Então, roteiro, eu escrevi, co-escrevi com a Marina Persson e com a Larissa Curata, que é roteirista também, o próximo filme da Marina, que está em processo de pré-produção, levantamento, já dá para falar um pouquinho do que vai ser? Olha, é uma história que tem muito a ver com, eu acho que tem muito a ver com a continuidade do Califórnia, com o projeto de cinema da Marina, que também é um pouco sobre juventude, mas aí um garoto que vem do interior fazer faculdade aqui e se depara com outras formas. Eu não sei o quanto eu posso falar, que eu não sei o quanto a Marina já falou. Mas acho que é um projeto que dá uma quantidade legal, assim, estética e de tema no Califórnia, e no que a Marina tem, que ela tem muito forte. Eu acho que essa relação com juventude, permeada pela música e tal, que eu acho que é forte no Califórnia, esse filme tem também. Acho que é um filme um pouco mais denso, digamos, mais autoral, talvez, até. Mas também tento ter uns projetos meus. Tem um projeto que surgiu durante o Guarnieri, que o Guarnieri tem um texto
que chama O Cimento, que é comecinho da década de 60, que é um teleteatro. Então ele existe o texto, foi publicado até numa coletânea de textos para TV do Guarnieri, mas não existe nenhum registro, porque era ao vivo, e que eu acho muito interessante, e que eu fiz uma adaptação, fiz uma primeira versão de roteiro meio rápida, e tô tentando começar a ver de fazer esse filme. Aí é uma ficção que se passa toda num canteiro de obras, e é um filme é uma história bem dura, assim, meio um dia a dia bem massacrante, assim, e é bem baseado em luta de classe. Eu tô tentando, não sei se modernizar é a palavra, mas adaptar uns jeitos de ficar com as nuances, porque eu acho que hoje o atrito de classe tem nuances maiores do que tinha. Eu acho que ela não é mais branda, talvez ela seja até mais perversa, mas não é assim. O cara que é o patrão vai lá e fala, eu sou patrão e mando em você. Esse jogo é de outro jeito. Então eu tô tentando fazer essa adaptação de pensar como isso acontece ainda hoje. Tudo que tá lá acontece ainda hoje, mas de formas menos claras. Uhum. Sim. Só para registrar, a gente citou a Camila Pitanga, ainda não conseguimos, né, gravar um programa sobre Pitanga. Seguimos atrás, né? Na árdua missão aí de conseguir contato com alguns filmes, mas mais do que recomendado e inevitável, né? A gente está falando um pouco do processo que você teve com o Guarnieri. O Pitanga já é outra onda, né? Já é o Pitanga daquele jeito dele, espontâneo, falador, contador de história, fanfarrão, um cara super do movimento sexual, né? No jeito de falar, muito presente ali. Ele visitando, né? Ele revisitando antigos amigos e antigas histórias. Muito boa fazer essa dobradinha, né? Assistir os filmes meio próximos um do outro, em dias próximos, e bem interessante, assim, vale muito a pena ver Pitanga também. Inclusive em Tiradentes o Pitanga abriu a praça e o Guarnieri encerrou a praça. Olha, né? E você gostou? Gosta do Pitanga? Eu não vi. Não viu? Eu ainda não vi também. Eu preciso ver, porque quando ele passou em Tiradentes eu não tinha chegado ainda, e agora eu preciso ver ele em cartaz. Verei. Vale demais, impressionante, né? Com 80 anos, o Pitanga jogando capoeira e andando de um lado pro outro, o cara tem uma energia fora do normal, né? Vamos para as notícias? Passar pelas notícias. Nos dias 7 e 8 de junho, o Museu da Imagem do Som, o MIS, vai receber o cineasta Kevin MacDonald, o premiado O Último Rei da Escócia, para uma Masterclass de 2 dias. Uma Masterclass sobre as diferenças entre direção de documentário e ficção, um tema sobre o qual volta e meia a gente trata aqui. Essas inscrições são gratuitas, estão abertas até o dia 16 de maio e devem ser realizadas pelo e-mail inscrições, sem acento, @bigbonsai.com.br. Eu acho que foi no programa passado, né, Murilo, que você fez, não sei se foi o Graziano, alguém perguntou ao entrevistado sobre se o filme dele era ficção, era documentário, se existe alguma diferença, Graziano fez essa entre pergunta, direção de... que cada vez está mais estreita essa linha, né? Diretor do corpo, pois do corpo difícil, delito, né? difícil chamar um curso sobre isso, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o Corpo Delito é do mesmo edital do Guarnieri, né? Sim, então a gente fez todo o processo juntos. E eu lembro que porque a primeira vez que eu vi, eu falei pro Pedro, isso é uma ficção, não me engana. E é exatamente, você olha e fala, cara, esse filme é muito bem enquadrado. Você tem uns quadros ali, tipo... O Ivan falando com a mãe dele, cada um numa extremidade do quadro e tal. E é realmente, isso fica desde, sei lá, Jogo de Cena, desde muito antes, né? Mas Jogo de Cena, Serras da Desordem, a gente tem uns filmes aí que mexem com isso. Então, eu, por exemplo, no Guarnieri, várias vezes eu pensei ele como roteiro, como poderia ser uma ficção. Eu vou construir esse personagem. Só que é isso, eu acho que você tem um limite, porque existe uma realidade que você não vai inventar. Eu não tinha como inventar um material do Guarnieri que não exista. E acho que um limite moral, ético também, que eu não posso transformar o meu tio e meu pai em coisas que eles não são. Até poderia. Sim. Eu acho que daria pra fazer isso, mas eu não acho que nunca quem faz um documentário pretende fazer isso, manipular de tal forma. A não sei que seja uma coisa muito específica. Mas... eu acho que nesse caso é diferente. No caso do Guarnieri é bem diferente, porque eu tinha um material, por mais que eu possa usar técnicas de construção de narrativa de ficção, ele é claramente um documentário que parte de documentos, de fato.
Mas tem casos como o Corpo de Delito que eu acho que a mistura vai ficando grande. Isso é muito legal, né? E ele citou a mesma questão que você sobre isso de linha tênue entre documentário e ficção, que a principal é a ética, né? Você não pode mudar a pessoa, o personagem ali. Você pode inventar até uma cena de repente, mas você não pode fugir do principal ali, da moral do personagem. Exatamente. E o Guarnieri tem a leitura do texto, né? Ali, você chegou a pensar em algum momento em encenar alguma coisa? Em de repente... Qual a leitura? Tem uma cena semente, né? da leitura da semente, né? Sim. Você chegou a pensar em de repente encenar alguma coisa, brincar um pouco com isso, assim, ter um cine-teatro ali no filme? Então, o que eu achei que eu fui até onde eu achei que era um limite que dava. Eu tinha medo de que se você começa a se assumir muito como encenação, de ficar muito capenga, de ficar uma cena ruim. Você não vai ter tempo de fazer uma puta peça no meio do teu filme. Exatamente. Então eu fiz de um jeito simples, meio uma leitura, mas em pé, pra ter alguma dinâmica, poder ter um plano contra plano. Tem um trecho que você lê com seu pai. Seu pai também, né? Do Black Tie, né? Ali foi um pouco... Eu achava legal ter o texto original também do Black Tie, daquela cena, mas como é um embate pai e filho, eu acho que foi um pouco um jeito de eu me assumir no meio ali de tudo também, de que eu não sou só um observador de fora, eu também sou... Por mais que eu acho que isso seja implícito ao filme, mas eu acho que ali era importante pra mim eu botar minha cara a tapa junto de algum jeito. Sim. Essa aula do Kevin MacDonald para se inscrever precisa anexar o e-mail, uma carta de motivação, tal, o currículo, as aulas são ministradas em inglês e junto com esse curso, com essa masterclass, também vai haver uma mostra de cinema com os filmes do diretor escocês entre 6 e 10 de junho, fazendo parte da 21ª edição do Cultura Inglesa Festival. Festival de Cannes anunciou nessa quinta-feira a programação da quinzena dos realizadores, a principal das mostras paralelas lá da renomada premiação francesa. O Brasil estará com o filme na seleção de curtas, É Nada. O filme, esse curta é do mineiro Gabriel Martins. E Michelangelo Antonioni é o próximo homenageado do Centro Cultural Banco do Brasil. A partir de 26 de abril, o cineasta italiano vai ganhar uma retrospectiva completa de sua obra, com programação prevista para o Rio de Janeiro, entre 26 de abril e 22 de maio, São Paulo, 26 de abril também a 22 de maio, e Brasília, de 3 a 29 de maio. Essa mostra, Aventura Antonioni, também vai passar pelo Cinesesc aqui em São Paulo, de 11 a 17 de maio. Conta com a exibição de 34 títulos, incluindo os clássicos Blow Up, Palma de Ouro em Cannes, indicado a 2 Oscar, Deserto Rosso, Dilema de uma Vida, Leão de Ouro em Veneza, A Noite, filme que levou o Urso de Ouro em Berlim. Os filmes serão exibidos em película ou em digital, 11 a 17 de maio, no Cinesesc aqui em São Paulo, a mostra Aventura Antonioni. Eu apostaria que se o Graziano estivesse aqui hoje, ele ia falar que são boas oportunidades para se dormir confortável. Ele ia falar que Blow Up é uma merda? A melhor dormida de São Paulo é o Cinesesc atualmente, Murilo, numa mostra... Não, eu gosto bastante do Antonioni, eu gosto. Acho que o Graziano teria essa opinião, mas eu gosto bastante. Acho que ele é um cara que sabe enquadrar muito bem, tem um senso estético ali absurdo. Nossa, Passageiro, que filme. Eu gosto muito do A Noite, a trilogia toda ali, né? Começa com a Aventura, tem A Noite. Mas o Cinesesc não no Antonioni, mas é um bom lugar pra aquela poltrona depois confortável demais. A do Cinearte também é muito boa. Essa é uma beleza. Curso Nacional. Eu já, em mostra de São Paulo, naquelas coisas 5 filmes por dia, eu já entrei ali pra... Nossa. Só que eu já morri num filme no Cinesesc que eu não vi nada. Dormi o filme inteiro. Eu uma vez no Cinearte entrei num filme, só que era um documentário sobre futebol, e aí era tipo muito divertido, eu não dormi. Mas eu vi pelo menos o filme, era legal. Cabine de imprensa do É Tudo Verdade, então 10 da manhã, né? Esse é um desafio absurdo. Até tem um cafezinho expresso antes, mas às vezes não é suficiente. O problema é que você vai pegar um cara tipo Albert Serra. Albert Serra, o filme pode ser muito bom, mas você pode dormir mesmo assim. Porque aí não é uma questão da qualidade do filme, é de que, pô, sono mesmo, tem 3 horas. Te leva, te induz ao sono, né? Não, eu ia perguntar pro Francisco pra gente fechar, que cita um filme aí, recente, brasileiro, que filme que mexeu com você, que você viu aí esse ano passado, que você tem curtido aí de diretores brasileiros? Cara, pegando até o gancho do filme do Gabriel Martins em Cannes, tem o Ela Volta na Quinta, dirigido pelo André Novaes e fotografado pelo Gabito, que cara, eu acho esse filme genial. E que também transita entre documentário e ficção, né? Ele também caminha ali numa linha bem tênue. Totalmente. Eu acho que, foi um filme que me marcou muito ano passado.
Bacana. Boa. E aproveitando aqui o gancho já passou, mas elogiar o Califórnia, que é um filme que eu gostei muito. Eu gostei bastante também. Acho que ele tem um recorte que o cinema brasileiro não pega muito. Acho que talvez por um medo de parecer filme americano, de não ser aquilo exatamente a nossa cultura, mas, pô, aquilo influenciou a gente pra caramba, aquelas músicas, aqueles discos. Legal. E acho que toca bastante a gente quando assiste. Nossa. Achei bem sincero, bem legal. Nossa. Isso aí. Valeu, Francisco, pela sua presença, parabéns pelo filme, boa sorte na carreira do filme e que você volte em breve aqui Valeu, aos gente. estúdios. Obrigado, foi ótimo o papo. A gente termina o programa de hoje, então, ouvindo o teaser de Guarnieri. Até a semana que vem. Tchau. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você quer de mim? Minha relação com meu avô foi uma espécie de não relação. Essa é a única foto dele com todos os filhos e netos reunidos. Me chama muita atenção o espaço entre nós dois, mesmo com a gente sentado no mesmo banco. Quem é Gianfrancesco Guarnieri? Não tem uma coisa que eu acho difícil de responder, como acho difícil o autorretrato. O autorretrato eu acho que sai sempre unilateral. A vontade é dizer de um lado, né, é um cara maravilhoso, e de outro lado surge logo a autocrítica e diz que é um cara péssimo. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que a resposta do que a gente está na nossa relação e está no mundo. Eu acho que essa resposta que a gente deve dar aos outros. Então, para mim, o teatro é a maneira de eu falar, a maneira de eu sentir, a maneira, às vezes, de eu dizer aquilo que eu não consigo. Calmaria negra de Bandanã, mas o vento virido vem. Teatro que quis pesquisar e realmente conseguiu atingir, eu acho, as raízes para uma nova dramaturgia. Essas raízes são o povo, as necessidades desse povo. Era a lei da coroa imperial. Quero que você tome seu rumo. O rumo que você escolheu. Porque esta não é, nunca foi e nunca vai ser a casa de um fura-greve. Não é que eu determine que a obra tenha de ser exclusivamente uma obra que trate de problemas sociais. Eu acho que sempre trata, porque ela reflete o posicionamento do homem, que é o artista. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.